Oi, pessoal, mais um episódio do Falando de Saneamento no Ar. Muito bom estar aqui de novo com vocês falando sobre proteção de recursos hídricos no Brasil e também saneamento básico, o impacto do saneamento em várias áreas, né? Meu nome é Rafaela Martinez, eu sou jornalista e estou aqui mensalmente, sempre muito bem acompanhada pela Luana Preto, presidente executiva do Trata Brasil. Tudo bem, Luana? Tudo bem, Rafa? É uma honra estar aqui novamente no podcast. E dessa vez, a gente trouxe o Rico, que é um cara fera no surf, para falar sobre a relação entre o saneamento básico e o esporte. A gente teve aí Olimpíadas, Paralimpíadas, vimos a questão dos esportes aquáticos. Então, a ideia hoje é a gente entender se a falta de saneamento básico tem alguma correlação ou não com a prática esportiva, e nada melhor do que o Rico, que é o cara que entende tudo aí do surf no país. Obrigado, Rico. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, Queria dizer que tenho muito orgulho de ser o embaixador do Trata Brasil, legal, porque é uma causa espetacular, Muitas vezes eu converso com pessoas ilustres, pessoas inteligentes, cultas, educadas, e eles não conhecem o Trata Brasil. Então, e aí eu falo, cara, como é que você não conhece, cara? Uma entidade que cuida de uma forma correta, não é ligada a partido político, é uma coisa verdadeira, Então, graças a Deus eu recebi esse convite para ser um dos embaixadores, e hoje eu levanto realmente a bandeira do saneamento, da importância da água, dos valores hídricos, a importância de não poluir nossos lagos, nossas lagoas, que volta tudo para o mar, Então é fundamental. Obrigado, Rico. Obrigado por ser embaixador do Trata, e tá defendendo essa causa aí com a gente, que é primordial. Muito importante. A gente conversava aqui já antes, Rico. Você tem uma história incrível relacionada à água, ao mar. Mas tem uma pergunta clássica que a gente sempre faz aqui, que é a primeira lembrança que você tem com a água. Já é pegando onda essa primeira lembrança ou não? Tem alguma anterior a essa? Não, eu nasci no Leblon, A gente morava ali na esquina da praia, Assim, na primeira quadra, não na esquina, mais próximo, E o Leblon era um bairro assim espetacular, E a maioria das crianças lá era uma vida muito legal, era carniça, piquenique, polícia e ladrão, era uma infância boa, assim, eu também. Assim, muito legal, não tinha esses problemas todos de bullying, entendeu? De tela, De tela, era bem natural, E todos os meus amigos jogavam futebol, E eu era uma pereba, meus irmãos eram bons no futebol, Então eu jogava de vez em quando, mas o meu negócio sempre foi mar. Então, minha primeira memória foi indo à praia de baldinho com a minha mamãe, entendeu? Pequenininho, Assim, eu gostava de pescar, gostava de pegar jacaré, assim, para longe do mar, E assim, então, a minha lembrança é muito legal, uma infância assim que muita saudade. Legal. Nossa, que coisa boa, Bom, e como a Luana já antecipou, o nosso tema hoje é o impacto do saneamento para a prática esportiva. Vai ser um episódio para a gente conversar bastante, pegar a expertise e a experiência do Rico, falar bastante sobre esse assunto. E, Luana, é bem importante, como você antecipou, porque a gente está falando de um ano olímpico, um ano paralímpico, Brasil sempre batendo recordes, envolvendo esportes aquáticos. A gente teve 31 medalhas paralímpicas e 3 olímpicas em esportes como natação, triatlo, canoagem, o surf, a especialidade aqui do Rico. Então a gente vai falar sobre esses assuntos. Só pra gente começar, dar o start na nossa conversa, Luana, quando a gente pensa esporte ligado ao mar e saneamento básico, claro, a poluição, desses recursos hídricos é um ponto muito importante, mas vai além disso, o impacto do saneamento. Sem dúvida, A gente lança hoje no país 5.200 piscinas olímpicas de esgoto bruto nos nossos rios e mares. E essa carga orgânica, esse esgoto bruto, vai poluir tanto os rios quanto os mares. Isso gera uma série de doenças nas pessoas que vão entrar em contato com esse mar, com esse rio. Então, enfim, dengue, esquistossomose, leptospirose, a própria diarreia, são doenças associadas à falta de saneamento. E isso é uma realidade, não apenas pensando do ponto de vista olímpico, mas pensando nas maratonas aquáticas que a gente vê acontecendo aí Brasil afora, onde às vezes os atletas acabam ficando contaminados, tendo diarreia depois, tendo leptospirose, são realidades presentes no mundo dos esportes. Depois, o Rico pode contar um pouquinho da história que ele já vinha contando aí pra gente, enfim, de tudo que o Brasil já perdeu
nos esportes aquáticos por conta do fato de não ter coleta e tratamento de esgoto, né? Então, essas maratonas aquáticas, a própria canoagem, o próprio surf, a gente precisa de condições básicas do mar para que a gente possa desenvolver as atividades. Senão, o atleta que está fazendo alguma coisa saudável para o bem da saúde vai sair de lá contaminado, ou às vezes não vai ter a possibilidade de terminar a prova por conta da poluição, e já vi isso acontecer, né? Os meus filhos são nadadores, então, poxa, em maratona aquática tem vezes que é insustentável fazer pelo rio, pelo mar, pela lagoa, o mar está poluído, né? Então, acho que a gente tem uma correlação direta. De um lado, a gente tem belezas naturais no nosso país fantásticas. Maravilhosas. Né? E de outro lado, às vezes a gente limita o desenvolvimento de alguns esportes por conta da falta da coleta e tratamento do esgoto, né? O turismo é divisa, o turismo é a maior fonte de renda nos principais lugares turísticos do mundo, né? E até tive o prazer, não sei se vocês se lembram, eu dei uma palestra aqui em São Paulo, eu acho que era Toilette Day, né? Isso, Dia do Banheiro. Dia do Banheiro, esquisito esse nome para mim, eu tento lembrar, mas isso aí. E aí eu estava dando essa palestra aqui em São Paulo, né, para técnicos, né? Então você precisa estar muito bem munido, né? Então eu tive o prazer de pegar o Mário Moscatelli, aí fui lá para poder falar com ciência, né? Que você não está falando para pessoas que não entendem. Aí eu fui visitar ali a Lagoa de Jacarepaguá, ali do Rio Morto, né? Rio das Pedras, né? E ali fui lá, cara, eu não acreditei. Os cariocas não sabem disso, entendeu? Fomos lá de bar, água fede, ali atrás está morto, a bolha sai, não tem oxigênio, né? Assim, um negócio assim, um cheiro horrível, né? Mas ninguém sabe, está tudo escondido lá atrás, né? Sim. E aí fui dar essa palestra e falei que o campeonato mundial da WSL, que nós somos os grandes campeões, nossos surfistas representam o Brazilian Surf, saiu da minha querida cidade, Rio de Janeiro, que eu me considero um grande carioca e me orgulho, por causa da poluição. Porque quando o campeonato era na Barra, o esgoto saía ali no quebra-mar, né, vinha oriundo lá das lagoas de Jacarepaguá ali, e ia para a praia, né? Então era ridículo. Aí foi para Saquarema, né? Olha que perda que a cidade do Rio de Janeiro, nossos políticos aí que estão nos escutando, tem que encarar isso como uma coisa séria, né? A WSL, que faz um trabalho espetacular, a nossa etapa aqui, que é feita pelo Ivan, que é a pessoa que é o CEO da WSL, é o maior público do mundo na praia, a maior estrutura do mundo montada em metros quadrados, e é o lugar que dá mais lucro e onde tem o maior número de patrocínios. Então, não é uma coisa a se rejeitar. Né? E o surf está cada vez mais de 10 anos, somos 7 vezes campeões do mundo. Né? Então, né, nossas praias, né, também teve a Olimpíada no Rio de Janeiro, eu fiz campanha para a Baía de Guanabara, né, para a gente ver isso tudo. Então, realmente, né, e quando você falou só dos esportes, eu peguei hepatite no Leblon pegando onda, entendeu? Assim, nem sabia, porque eu fiz um teste eu acho que reagente, e eu descobri que eu tinha pego anteriormente, que o Leblon, quando eu comecei a pegar onda lá, volta de 64, 66, com prancha de madeira, né? Assim, bem raiz mesmo, de madeira, né? O esgoto ali não tinha saía direto, natura, né? Aí fala, aloha, né? E a gente convivia com aquilo dali, né? Ia pegar onda, não tinha esse conhecimento das doenças, da hepatite. Eu fiquei sabendo de episódio de triatlon em algumas localidades, onde o pessoal saiu com leptospirose. Né? E da onde que veio? Veio do mar que estava poluído, gente. Então, assim, é uma realidade ainda presente. Com certeza. Agora, o que é legal que, falando desses anos todos, 50, 60 anos depois do que o meu início no surf, a comunidade, o povo, né, as pessoas tomaram mais consciência, né? Antigamente, falei para você anteriormente, eu ia na praia, tinha piche na praia, você pegava o pauzinho do picolé para tirar e depois tinha que chegar em casa com varsol, faísca para tirar, né? E as pessoas não reclamavam. Aí depois a população começou a entender isso, que não pode... parece mentira, né? Que não pode poluir os oceanos, que não pode jogar plástico, que não pode deixar
o que você leva para a praia para comer, você deixar o saco plástico, né? Jogar Então, no lixo. mas eu acho que a gente ainda tem um long way to go, um longo caminho pela frente. Rico, eu ia até perguntar isso, né? Você falou dessa sua experiência ali na década de 60, quando você começou a surfar, né? 64, olha só, bastante tempo. Como que você analisa a transformação do mar desde essa época até hoje, né? Você já falou um pouco que era uma época que as pessoas não estavam tão atentas à poluição, mas hoje também o cenário mudou, e o que pode ter provocado essa mudança? Olha, o cenário tem 2 cenários, né? Assim, o primeiro, que antigamente a gente via a poluição mais próximo, como eu falava ali no canal, também em 72 fizeram... Via o esgoto bruto chegando, né? Chegando ali, né? Aloha, tô aqui. Não, verdade, né? Sim. E aí, depois de 72, fizeram o Pier de Ipanema, que trouxe ondas maravilhosas. Eles botaram um cano, né? Como é que se fala? Para jogar Um emissário. um emissário submarino, para jogar lá 2 quilômetros da praia. Mas ainda está indo para lá, entendeu? Não mudou nada. Continua o esgoto indo para o mar. Só que você vê menos, né? Uhum. O que eu acho que mudou um pouco, ou bastante, mas numa proporção pequena, foi a consciência das pessoas, do povo, da população, né, sobre a importância de estar alerta para tudo isso aí, né? Uhum. Mas ainda estamos muito longe, né, porque o saneamento é embaixo da terra, então ninguém toma conhecimento, ninguém se preocupa, assim como o lixo nas praias também, né? Nós surfistas aprendemos, é muito fácil. Você vai à praia, um dia está tudo água limpa, água tranquila, sem lixo, né? Aí outro dia você vai, está sujo, cheio de lixo, cheio de esgoto. Ainda mais uma cidade turística, né? Aí você não precisa, a própria natureza te ensina. Então, nós surfistas somos, assim, uns soldados, guerreiros do mar, que estamos sempre de frente para combater isso. Não só eu, como todos os outros surfistas, sou apenas um deles, né? Uhum. Com certeza. Luana, e até pegando um pouco o gancho do que o Rico está falando, recentemente o atleta Lars Grael também publicou, né, que também é embaixador do Trata Brasil, também. inclusive. É um grande camarada, ele é incrível, Ele é né? incrível. O Lars é um cara top. Sem comentário, top. Velejador, medalhista olímpico. Ele publicou um texto onde falava do impacto do saneamento, olhando também como que essa poluição, esse impacto está inviabilizando a carreira de muitos possíveis atletas, né? Você já falou um pouco disso, Luana, mas é um problema social também, né? A gente tem um problema esportivo, a gente tem um problema da saúde, é um problema social também, né? De um lado, digamos, o acesso ao mar é muito democrático, né? Então, todo mundo tem acesso. Isso facilita com que cada um possa treinar, desenvolver suas habilidades num custo baixo. Mas, por outro lado, se a pessoa mora num local em que a água está contaminada, como é que ela vai treinar? Não tem como, né? Então, eu tenho casos, assim, por exemplo, de conhecidos que foram participar de maratonas aquáticas, era 5 quilômetros de nado, né? Chegou no meio, a criança não aguentou. Porque por conta da poluição. Ela falou que tinha, assim, esgoto bruto no rosto, assim, da criança nadando. Então, como é que tu vai treinar numa condição dessa? E o que é interessante, lá no Rio, pelo menos, né? Quando vem água de sul, que vem as frentes frias, a água vem do oceano, né? A corrente de sul traz água clara e limpa. Quando a água vem de leste, que vem da Baía de Guanabara, ela vem suja e poluída, né? Então, é bem interessante que nós surfistas conhecemos isso daí. Assim, conhecem o mar como a palma da mão. Né? E aí a gente tem uma seleção social, né? Então, se tu vive num local que é poluído, não vai poder treinar, vai ter maior dificuldade, vai ficar mais doente. Ficando mais doente, vai faltar mais na escola. Isso vai prejudicar o desenvolvimento dessa criança na vida adulta, a renda média dela, a possibilidade de ingresso numa faculdade. Então, enfim, né? A gente acaba tendo uma seleção da natureza ali, ou da natureza não, mas enfim, uma seleção por conta da falta da coleta e tratamento de esgoto em relação aos esportes, né? Acho que o Rico entende muito mais da carreira de um atleta do que eu, né? Mas acho que isso tem um papel primordial, né? E não é só isso, né? Até para o turismo mesmo, né? O turismo é assim, a maior fonte de renda de muitos países, muitos lugares. E o Rio de Janeiro, sem dúvida, a vocação dele é turística, né? Então, nós pecamos, você vendo, perdendo o campeonato de
Mundial. WSL, né? E também a poluição das praias, né? Eu acho que agora tem estado um pouco melhor, mas um caso que eu gostaria de citar aqui quando eu dei essa palestra aqui em São Paulo, o Toilet Day, né, o Dia do Banheiro, eu fui em São Conrado, ali onde tem a Rocinha, né, fazer umas fotografias. Meu amigo Marcelo me mandou as fotos, entendeu? Dos dias de chuva. Eu não pude nem botar na palestra, entendeu? Nossa. É cachorro morto, é porco. Nossa. Aí, um negócio assim, chocante demais, assim, não cabia dentro da narrativa. Da narrativa ali, porque é um negócio que choca demais, entendeu? Mas, realmente, depois das chuvas, aqui vem a chuva, faz a maré, as lagoas encherem, quando a maré esvazia, joga tudo para o mar, né? Não tem jeito. Não tem para onde ir, vai acabar no mar. Entendeu? Não é isso. Mas eu acho que isso daí é um problema assim, muito mais sério do que a gente está só falando aqui, que o problema do brasileiro social infelizmente, são as comunidades. Antigamente se falava favela, né? As comunidades é tudo assim, pertinho dos grandes centros, nos grandes bairros. Teve um amigo meu que fez um estudo. A maioria dos bairros lá do Rio de Janeiro tem as comunidades a cerca de 2 quilômetros no máximo. Estou falando de Ipanema, São Conrado, onde é a classe alta, classe A e B, entendeu? Sim. Então, assim, é muito triste ver isso. E é um adensamento grande nas comunidades de pessoas sem coleta e tratamento de esgoto. Então, aquilo ali vai direto para o mar. Não, assim, e não dá para resolver. Onde é que você vai botar esse mundo de gente, entendeu? Eles não têm culpa, mas tem que dar infraestrutura para eles. Eu sei, mas a proporção, eu não sou estudioso, eu não sou dos números, mas aqueles milhões de pessoas que moram lá, para dar casa para todo mundo e tratamento, eu acho que não sei o que pode fazer, entendeu? Só se tiver um banco internacional e começar por a Rocinha, vamos falar. Como é que você vai botar saneamento básico para todo mundo? É possível isso? Aí eu te pergunto. Acho que a gente está numa fase agora, Rico, que a gente está começando a olhar para as comunidades vulneráveis e para a área rural. A gente vê várias modelagens do BNDES que estão incluindo tanto as comunidades vulneráveis quanto as áreas rurais que antes não eram incluídas nas concessões. E aí, o que está se colocando nesses leilões, né? Você precisa investir 2 bilhões de reais nas áreas vulneráveis, você precisa atender tal comunidade, então as metas estabelecidas em contrato já estão levando em consideração as comunidades vulneráveis. E aí a gente vê, por exemplo, Rio Pinheiros, né? O Rio Pinheiros aqui em São Paulo... Melhorou muito, né? Melhorou, mas só melhorou porque houve uma união de esforços, assim, entre todos os poderes, municipal, estadual, Ministério Público, enfim, e a gente teve aí o acesso a coleta e tratamento de esgoto na favela, na comunidade. E aí, essa comunidade que estava do lado do rio, passou a ter seu esgoto coletado e tratado. É muito mais difícil do que quando a gente está falando numa área estruturada, com rua, né? É muito mais difícil, mas tem solução. Para tudo tem solução hoje nessa vida. O que eu acho, claro, tudo tem solução, né? Mas eu acho que a proporção de comunidades é muito maior do que o valor de dinheiro para investir, entendeu? Assim, sim. Eu acho que é desproporcional, porque lá no Rio é muita comunidade. Aqui em São Paulo, como é? Não, também, mas eu acho que aí a gente tem a lógica do subsídio cruzado, né? Hoje, essas comunidades, elas já estão utilizando água de alguma maneira, né? A gente já tem o gato ali acontecendo. A questão é levar com tarifa social uma tarifa que seja factível a ser paga, pelo menos tem uma tarifa sendo paga, porque hoje o serviço ele já é prestado de alguma forma, né, nessas comunidades, e incluir por meio de uma licença social, essa comunidade na rede, né? Vai ter que acontecer. É muito legal. Eu sei que deve ter a mãozinha do Trata Brasil, entendeu? A gente está brigando por isso. Todo mundo tem que ter acesso, né? Eu sei. A vida tem que ser boa para todo mundo. Claro. Não adianta ser para uma minoria, né? Tem muita coisa prevista. E a gente só vai despoluir os rios e mares se a gente incluir as comunidades. Porque senão não tem o que fazer. São pessoas que geram esgoto, são pessoas que estão ali de qualquer forma, né? Eu fiz vários anos eventos aqui para Eco-Rodovias, fiz 9 anos, né? Todos os anos eu fazia em parceria com a Sabesp, né? Sempre foi muito legal, a Sabesp
participavam, entendeu? A gente sempre fazia replantio dava 2.000 mudas da vegetação nativa, entendeu? As barracas eles ajudavam, e eu fiz em Santos, né? Legal. Fiz alguns recordes mundiais, eu quebrei 3 recordes mundiais. Só para a gente ter uma noção como está mudando, né? O novo contrato da Sabesp agora, em Santos, por exemplo. Antes, o contrato da Sabesp era só na área urbana. Agora, o contrato da Sabesp, ele é em todo o território de Santos. Então, toda a comunidade, seja rural, vulnerável, vai ter que ter acesso ao saneamento. Muito bom. E esses contratos estão sendo revistos e isso vai melhorar a vulnerabilidade das praias. Não tem como não, porque essa população hoje que não entra na conta, digamos, e que mais sofre, que é quem mais sofre, né, vai começar a ter acesso e vai pagar uma tarifa social. E a Santos, que tem a maior favela em palafitas da América Latina, né? Então, o desafio ali é um desafio também bem grande. O Rico, só pegando um gancho no que você falou, que ali no Rio de Janeiro as comunidades estão muito próximas e as pessoas veem, às vezes, né, fica muito nítido, talvez, essa questão da poluição do que sai da comunidade e o que chega na praia. Santos é uma cidade, por exemplo, que isso é difícil. Quem mora ali na Orla, eu sou de Santos, né, eu sempre falo isso aqui no podcast, mas quem mora na Orla, muitas vezes não está vendo a periferia, não está vendo da onde vem, mas vai chegar. Chega ali na beira do mar ali, tem essa poluição chegando de uma forma muito simples. Exatamente. O primeiro campeonato que eu ganhei foi em Santos. Olha aí. Tem história em Santos também. Que é interessante que para mim Santos é uma praia só, mas na verdade foi a Ilha Porchá. Foi São Vicente, então, Rico. Eu sou vicentina. Não, mas que nada. Para mim, Leblon e Ipanema, para mim é a mesma praia, entendeu? Eu sei que existe... Mas né? sabe, é uma briga lá da Baixada, todo mundo fala Santos, Mongaguá. Não, mas é tudo do mar, não, tudo uma turma certeza. Só, né? E muito legal, Santos... onde teve o primeiro surfista do Brasil, Santos, né? Eu ia pegar esse gancho, inclusive. A gente tem umas curiosidades aqui relacionadas a esportes aquáticos. E Santos, na década de 30, começaram os primeiros surfistas no Brasil, né, Rico? Eu ia até te perguntar se já tinha pego onda em Santos, então com certeza, claro, né? Muitas. Foi lá da Ilha Porchá, né? Que legal. Foi muito legal. Fui um dos primeiros a surfar a Porta do Sol, e ali onde tem a São Vicente, vai para o mar, aquela baía, não sei como é que vocês chamam, sabe, a garganta que vai para lá, como é que chama ali? Ali na divisa entre Santos e São Vicente? Não, tem a Ilha Porchá. Aí a água da lagoa vai para o mar. Aí a gente tem um pico ali que dá onda. Ali dá boas ondas, né? Mas, de qualquer maneira, assim, muito importante, todo mundo está alerta para isso, mas eu acho que tem outro problema grave também, além da poluição, que é um problema grave, é a educação das pessoas, entendeu? Total, né? Que está ligada ao saneamento. Tem muita gente que bota os filhos na água, suja, tudo, e não sabe que está correndo risco, né? Por falta de educação. A criança tem dor de barriga. Essa criança nasceu assim. Não sabe que está tendo contato com o problema, né? Entendeu? E aí também eu tenho uma parceria com a Colurb, né? Então, às vezes eu pego crianças do alemão para dar aula de surf, faço replantio com o meio ambiente, né? Que legal. E é legal, e aí eles botam todos os tipos de lixo para ensinar o lixo reciclável, né? Onde vai o plástico, onde vai o orgânico, né? Então é bem legal isso tudo, mas a proporção das nossas pequenas palestras, dos replantios, é muito pequeno para atingir o todo, né? Então, eu acho que, junto com o saneamento, a educação é fundamental, porque o que larga de lixo na praia, se não me engano, a Colurb faz um excelente trabalho no Rio de Janeiro, e, se não me engano, são em torno de 18.500 homens, alguma coisa assim, né? Se o povo fosse educado, bastaria ter 10% para fazer uma limpeza, o resto tudo ia trabalhar em prol das comunidades, uma mão de obra que pudesse aproveitar melhor. Então, olha o prejuízo que tem isso daí. Aí, sem falar na praia suja. Né? Sim. Né? Você vai um domingo na praia, né? Aí deixam tudo, aí os garis, que eu sempre respeito muito o trabalho deles, quando eu falo, pô, cara, eu admiro sua profissão, vocês que deixam a nossa cidade limpa, se vocês pararem 3, 4 dias de deixar de coletar o lixo, viram um chiqueiro a nossa cidade, né? As pessoas não se tocam disso. Mas é igual água, tu para de fornecer, gera o caos, mas ninguém lembra disso, né? Quando a água está todo dia bonitinho na torneira, né? Foi em Paris que uma vez os lixeiros, ou em Nova York, pararam de coletar lixo, não foi?
foi, aí deu um caos na cidade. Eu não sei, mas em Belém a gente teve isso recentemente. Teve, né? Teve Agora, também na Baixada, já há alguns anos atrás. Aí a galera aprende rapidamente, né? E Ô, Rico, e pensando na tua história, assim, tu tem lembrança com a questão da poluição, assim? Tu comentava anteriormente que vocês até chamavam, como é que era aquele? Shit point. Shit point. O pontão do Leblon, que hoje é um lugar espetacular. Eu nasci no Leblon, né? Então eu pegava a onda ali, e a onda melhor era no canto direito, na subida da Niemeyer, com as ondulações de sul. E a gente chamava de shit point. Shit cocô, né? Olha só. E quantos shit points devem ter no Brasil inteiro afora aí no mar, né? Então é uma loucura. É muito triste, né? Então eu acho que a Coreia do Sul, né, que fez um trabalho legal assim sobre educação, que deveria ser feito aqui no Brasil, né? Eu não sou um estudioso, eu estou falando assim de uma maneira mais... Mas tu é prático. Assim, tá na ponta. Assim, enquanto que não tiver uma educação legal nas escolas, na escolaridade, o respeito ao professor, né? Eu acho que aqui no Rio de Janeiro o professor, no Brasil, quero dizer, só Rio de Janeiro, o professor tinha que ser mais respeitado. No Japão, o imperador, ele se curva para os professores, né? Sim. Porque o professor é respeitado, ele que ensina. Aqui no Brasil eu tenho amigos meus, tem até uma pessoa da família que é professora, não existe respeito nenhum, entendeu? Claro, não é deixar de fazer bagunça, que eu tocava o terror na escola, né? Mas era de uma forma respeituosa, entendeu? Era mais na brincadeira, né, que não tinha esses esportes de adrenalina, não tinha, então era bagunça. Antigamente era a turma bagunceira, né? Mas que na hora de fazer a lição, de prestar atenção, era legal, entendeu? Assim, não tinha bullying, todo mundo se comunicava, né? Então, assim, acho muito legal poder estar falando sobre isso. Mas é engraçado, né? Porque muitas vezes tem vários dos ouvintes nossos, né, que estão, enfim, escutando esse podcast ou vendo no YouTube. E aí a pergunta que eu faço você sabe se a casa ou se o apartamento no qual você mora tem acesso a coleta e tratamento de esgoto? Porque às vezes a gente pensa assim, né? A população não tem consciência, o povo não sabe a importância do saneamento básico, e parece que a gente fala de algo que é intangível, que é problema do governo. O governo precisa solucionar isso e eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí, daí começa toda a ladainha de xingar o político e tudo mais, mas nós como cidadãos, temos o dever, né? Nós temos o dever de cobrar. E aí assim, poxa, se eu sequer sei se na minha casa tem coleta e tratamento de esgoto, nunca olhei a minha conta de água lá para ver se eu pago a coleta e tratamento de esgoto também, porque isso vai estar na tua conta, né? Claro. Se tem coleta e tratamento, tu vai estar pagando esse serviço. Às vezes eu nem sei. Quanto mais saber quando eu vou ter de verdade, né? Não tenho hoje, mas eu vou ter daqui a 5 anos. O povo não sabe. Eu vou votar num político que cuida disso. Não sei nem se eu tenho ou se eu não tenho, muitas vezes. Como é que eu vou exigir do governante que ele se comprometa com essa causa? Então, acho que esse é um ponto muito importante. Claro, a gente precisa começar pelas crianças, né? As crianças são o futuro do nosso país. Acho que, assim, elas são peças-chave quando a gente fala de conscientização, de mudança de mindset. Mas nós, como adultos, também precisamos olhar a nossa conta. Isso volta para a educação, não é mais ou menos? A pessoa tem que ter a parte da educação para poder olhar a sua conta e ver isso daí exatamente, também, né? Exatamente. Fica convite, hein, gente? Esse trabalho de conscientização que a gente faz aqui. Inclusive, acho que o primeiro episódio dessa temporada, a gente fez um falando de saneamento, o nosso quadro, né, onde a gente dá dicas, falando para você olhar a sua conta. Mas naquela vez a gente falou sobre a qualidade da água. Qualidade da água, a gente não falou sobre olhar se tem coleta e tratamento de esgoto. Duas coisas já que já dá para olhar na conta. Então, lição de casa, peguem a conta, olhem, porque tem informação ali importante. E você, que é técnica, como é que tem sido essa evolução do saneamento? Deve ter melhorado muito, né? E a velocidade de evolução ela ainda está baixa, sabe, Rico? A gente vê uma mudança no setor de uma maneira geral, com a aprovação do marco legal. A gente tem a meta de universalizar até o ano de 2033. Então, que ano? 2033. Tá próximo, hein? Tá próximo. Gerou um senso de urgência nos municípios, né? Então, tem que adotar alguma solução. Muitos estados, municípios estão fazendo estudos a respeito disso, mas ainda está devagar.
ainda a gente... Existe falta de dinheiro ou é falta de vontade? Não, porque assim, hoje a gente fala na universalização com a união de esforços entre o público e o privado, né? Então tem locais onde o público tem dinheiro, que tudo bem, vai captar financiamentos e vai universalizar. Tem locais em que vai ter que buscar uma parceria público-privada, uma concessão, né? Então, hoje os fundos de investimento, eles querem muito investir em saneamento porque é um investimento ESG na veia. Pô, a gente está falando de melhorar o meio ambiente, né? Melhorar o turismo, melhorar a saúde, a qualidade de vida das pessoas, da sociedade de uma maneira geral. Então, é um investimento que dá um retorno do ponto de vista social, econômico, financeiro, enfim, ambiental, fantástico. Mas a gente tem que priorizar o tema, né? Eu tenho que querer me incomodar com isso. Porque, claro, vai dar incomodação, tem que cortar o asfalto, que muitas vezes está novo, para botar tubulação, tem que construir a estação de tratamento de esgoto. Isso gera um desgaste durante o processo. Mas é algo que muda a vida das pessoas no futuro e que vai garantir a perenidade das pessoas e o meio ambiente sadio. Né? Então, se a gente não fizer isso, cada vez a gente vai estar correndo atrás do rabo, né? É a criança doente que não evolui, que não consegue bem na escola, que não vai conseguir uma boa nota no Enem, que não vai conseguir ingresso na faculdade. Então, tudo isso vira um ciclo negativo sem o saneamento. Né? Não só nesse aspecto do saneamento que a gente fala e a importância da água bem tratada, né? Eu acho que o mundo está vivendo um problema assim, muito grande. Mudanças climáticas. As mudanças climáticas. Total. É nítido, né? Assim, mudando aqui, eu não vou nem me estender. Não, mas é isso mesmo. Não vou me estender, né? Os incêndios no Brasil, né? Nossa. No mundo. É uma coisa muito triste, né? Assim, pô, eu fico pensando nos animais, que eu gosto muito de bicho, né? Então, assim, é muito triste, né? Um negócio assim, não tem nem palavras para ver, né? E quando a gente fala de água, a água é totalmente, os recursos hídricos, eles são afetados por conta das mudanças climáticas. Então, o regime de chuvas está mudando, a vazão média dos rios está mudando. Então, os rios secaram lá. Os rios estão secando, isso prejudica transporte, agricultura, fornecimento de água potável para a população. E dinheiro para o país, nós somos um dos principais produtores agrícolas, eu acho que... Hoje 70% da água é utilizado pela agricultura dos nossos rios. Então, imagina, com menos água, a capacidade produtiva... Eu tava lendo essa semana que até a produção de café está sendo afetada por conta das queimadas. E a questão e o problema, o que é, né? A gente tem muito desmatamento com essas queimadas agora e as nascentes de água, as áreas de APP, todas essas são prejudicadas. Então, acaba acarreando mais solo para o rio vai ficar mais poluído, assim, gera um caos, as nascentes começam a secar, gera um caos do ponto de vista hídrico. Você vê aqueles rios lá no norte do Brasil, né? Assim, você vê, parece até mentira, acabou o rio, secou. Secou. Né? Tu vê em maio, a foto do rio em maio e agora tá seco. E você vê a doideira lá no sul, né? Tem chuva demais. Chuva demais. Lá em cima no norte não tem chuva, não tem nada. Então é um desbalanceamento, assim, doideira, entendeu? Se a gente não fizer nada, a gente tá perdido. Né? A gente já tá se caminhando pro final da nossa conversa, né? A gente nem vê o tempo passar. Então eu quero falar uma coisa legal eu tenho um ponto, eu acho que é isso que você tá falando, que eu queria te perguntar. Primeiro eu quero falar uma questão da educação, que fazendo a pesquisa aqui pro roteiro, né, pegando as curiosidades em relação aos esportes aquáticos, eu descobri que eu sou uma pessoa sem educação, gente. Porque na Grécia e em Roma, a natação fazia parte dos treinamentos de soldados e Platão dizia que quem não sabia nadar não era uma pessoa educada. Então eu descobri que eu não sou uma pessoa educada porque eu não sei nadar, gente, acredita? Nasci em Santos, rico, e não sei nadar. Então, esse foi só ainda está em tempo. Ainda está em tempo, claro. Né? A natação é um dos melhores esportes que tem, entendeu? O mais completo, né? Para a vida inteira, né? E todo surfista tem que saber nadar, né? E foi uma falha ali na minha formação. Mas daí eu ia querer que você falasse um pouquinho, porque falando em natação, a gente tem um recordista em vários níveis, que é o Daniel Dias, né, atleta paralímpico, que sozinho subiu 24 vezes no pódio. E você tem uma história bem próxima com o Daniel, não posso nem falar que essa história emociona, né? Eu estava fazendo um campeonato aqui em Santos,
para Eco-Rodovias, onde eu bati o recorde mundial do maior número de surfistas na mesma onda, né? Conseguimos colocar 100 surfistas na mesma onda. Botamos 250 na água e nesse evento da Eco-Rodovias, que eu me orgulho muito, a gente distribuía 2.000 plantas, eu dava palestra nas comunidades de Santos lá, onde é uma escola especial onde os filhos são drogados, que o pai bebe, problema, entendeu? Eu gostava de ir lá, fazia tudo isso por amor mesmo, né? Sim. E eu estava fazendo esse campeonato e aí a Globo me ligou para dar aula para o Daniel Dias, né? E eu sabia quem era ele, mas não sabia do problema nem da deficiência dele. Aí eu investi, eu estava em Santos, fui lá só para dar aula, né? Como eu tenho uma relação muito saudável com os guarda-vidas, o GEMAR, que é o grupamento marítimo, mesmo ele sendo um grande nadador, a gente sempre tem que trabalhar com segurança. Sim, eu chamei 3 guarda-vidas e um oficial. Né? Aí cheguei lá e conversei com o Daniel, ele querendo pegar onda, né? Aquele sorriso dele, né? Que legal. Né? Você conhece o sorriso dele? Aquela alegria, né? É um cara assim, brilhante, fantástico, né? Eu falei, e aí, quando eu vi a deficiência dele assim, eu falei, pô, vai ser difícil para botar ele em pé, né? Mas peguei uma prancha com boa flutuação, botei um guarda-vida na beira, outro perto no meio da arrebentação e outro lá atrás, os pontos estratégicos. Claro que ele é um grande nadador, mas todo cuidado, toda a segurança é pouco, né? Ainda mais quando você lida com vidas, né? Aí era uma prancha com muita flutuação, eu e ele na mesma prancha, mas ele deve ter, sei lá, 70 quilos, né? Entendeu? Assim, aí são 140 quilos ou 150 em cima da prancha, né? Aí a primeira onda eu remei para botar ele em pé, não conseguia. E a Globo filmando, né? Esporte espetacular. Segunda onda também, remei, não conseguia. Eu falei, pô, o negócio aqui tá ficando ruim para mim. Daniel, vambora, cara, né? E aí a terceira, na quarta, eu inverti. Ao invés dele subir, eu subi na prancha, né? E aí eu falei, sobe. Aí ele se apoiou em mim e ficou em pé, entendeu? Foi a coisa assim mais linda da minha vida, né? Foram 11 minutos em rede nacional, mas não é pelo surf, né? Assim, e na época a gente estava tão atrasado com essa parte de deficiente no esporte, né? Que essa matéria que a Globo chamou foi para mostrar, e o Daniel, um grande exemplo, a importância do esporte na vida dos deficientes, que os pais, na época, deixavam as crianças em casa com vergonha, não saía para socializar, né? Então, Daniel, você, casca grossa, muito obrigado por essa oportunidade, né? Foi assim, melhor matéria da minha vida, não só em tempo, mas a causa, né? A causa da... Né? E o surf sempre foi muito bom para mim, né? O esporte, né? Eu viajei pelo Brasil inteiro, que a gente tem que conhecer a casa da gente, a América Central, América do Norte, Europa, Havaí, Bali, né? África, tudo que é lugar, Austrália. Então, no meu coração, eu tinha que devolver isso para o esporte. Então, em 82, né, eu até brinco para você, eu perguntei, você sabe por que eu abri a escola de samba? Para devolver tudo que o esporte me deu, né? E eu fiz a primeira escola de samba. Hoje já deve ter 2.000, 3.000 no Brasil, né? Então é legal ter plantado essa semente, né? Abrir, muita gente hoje vive das escolas de surf, né? E movimenta assim. E tu é pioneiro, né? Eu acho que tu é pioneiro em várias questões, Rico, assim, tanto com essa parte social quanto com a parte de meio ambiente, né? Acho que o fato de ser embaixador do Trata Brasil, de tu estar preocupado com essa conservação dos mares, é fantástico. Né? Alguém que pensa além, né, ali do seu umbigo, que pensa além, né, da sua vida, e acho que a vida é isso, a gente tem que retribuir, a gente tem que pensar no próximo. Né? E eu fiz 10 anos de eventos da Petrobras, eram, sei lá, 100 e poucas empresas, selecionaram 16 empresas, no segundo ano mandaram das 16, 14 embora, eu tive o melhor resultado, porque eu sempre fazia algum trabalho social ou ambiental. Eu tenho 6 recordes mundiais, os primeiros com a maior prancha do mundo, né? Eu fiz uma prancha de 8,17 metros, depois de 9,47, e sempre tinha alguma coisa social, né? Assim, para fazer. E num desses eventos, eu fiz a preservação da vegetação nativa, junto com um amigo meu, o Abílio. Nós fomos na Secretaria do Meio Ambiente, eles deram as mudas, né, da vegetação nativa, eu fui lá e pegamos as mudas e pegamos os escoteiros para plantar. Então, no Rio de Janeiro, posso falar com orgulho,
tudo isso que é preservado agora, o primeiro projeto foi feito na Praia da Macumba, né? Que legal. E não acho nada demais, não me considero melhor do que ninguém, entendeu? Não fiz nada que não tivesse... Tudo muito fácil e simples, né? E a simplicidade, para mim, é o que é importante. Não tem nenenê, não tem tititi. Eu espero que com esse podcast várias pessoas possam se inspirar em ti. Esse é meu desejo. Se todo mundo fizesse o simples, que né? cada um possa fazer no seu ambiente, né? O melhor em prol do meio ambiente, em prol do próximo. Parabéns. Eu acho que muita... agradeço o seu parabéns, mas eu quero isso de uma maneira simples, entendeu? Eu não fiz mais do que minha obrigação devolver. E eu vejo vários atletas como o Las Gael, Daiane dos Santos, Flávio Canto, nosso embaixador, fazendo isso, né? Legal. Só que por mais que a gente faça, é muito pequeno que tudo que tem que fazer, né? Tem que ser feito, né? Que mais atletas possam nos procurar no Trata Brasil, né? Ser embaixador, nos ajudar a divulgar essa causa. Acho que fica aqui o convite, né? Para que outros atletas também possam nos auxiliar nesse projeto. E se depender, liga para mim, eu ligo para a Luana no meu WhatsApp. Eu também tenho um podcast que é o Aloha Podcast. Legal. Né? Quero uma hora te levar lá, né? Muito legal. A gente tem conseguido vários campeões mundiais, pessoas ilustres, né, assim, e o meio ambiente é um tema assim fundamental. Legal, Rico. Já fica essa dica então para o público como parte aí do nosso quadro falando de saneamento, ouviu o podcast do Rico, já percebeu aqui que ele tem muita coisa para falar, muita coisa interessante. Um prazer te ouvir, né, Rico? A gente nem viu o tempo passar, né, Luana? E é verdade. A gente nem viu o tempo passar, mas a gente já está encerrando o nosso episódio de hoje, Rico. Obrigada, viu? Obrigado a vocês, estar aqui Luana, com a gente. entendeu? E mandar um aloha aí para vocês que estão nos escutando, né? E vamos levantar a bandeira do saneamento, né? Ajudar o próximo, né? De alguma maneira. Às vezes não é só com dinheiro, entendeu? Né? Às vezes é com atitude, é um abraço do mendigo, entendeu? É um elogio, é a compra de um remédio. É verdade. Rico, inspiradora a tua história. Já te admirava antes do podcast, né? Acho que a gente tem muita coisa para fazer em conjunto. Parabéns. Obrigado, Rafa, por mais esse episódio e que a gente possa inspirar outros atletas também, né, a defender essa causa e pensar no futuro aí dos nossos filhos e netos, né? Acho que esse é nosso objetivo. Obrigadão, Rico. Aloha! Obrigada também a todos que nos acompanharam nesse papo. Lembrando, vai lá, curte, comenta, compartilhe essa mensagem com todas as pessoas nas redes sociais. Marca a gente também, marca o Instituto Trata Brasil e a gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.